A contragosto, a CPI da pandemia não conseguiu ouvir depoimentos hoje. Ontem à noite, o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, garantiu ao motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva o direito de não comparecer ao Senado. Depois, a comissão tentou ouvir a CEO da empresa VTC Log, Andréa Lima, mas ela alegou que não poderia ir porque a convocação foi feita em cima da hora. Ivanildo da Silva tinha sido convocado após um relatório do COAF indicar que ele teria sacado 4.700.000 reais a serviço da VTC Log, que presta serviço ao Ministério da Saúde. Para Nunes Marques, não há congruência ou conexão entre as justificativas para a convocação e os motivos determinantes para a instalação da CPI. Os senadores rebateram o argumento e mostraram fotos do motoboy pagando boletos, segundo eles, os senadores, em benefício de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. As imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Ferreira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que Sua Excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Bom que se diga que o motoboy Ivanildo, ele não cometeu, senador Otto, nenhum crime. Não cometeu nenhum crime. Ele pagou, recebeu, depositou, mas cumprindo ordens. Então vamos esclarecer aqui de uma forma bem resumida. Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, blindou um motoboy que sacava uma fortuna, 4.700.000 reais a serviço da VTC Log, que presta serviço ao Ministério da Saúde, alvo aí da CPI da pandemia. Repito, Cássio Nunes Marques permitiu que esse motoboy, que deve ter alguma coisa para contar, não é mesmo? Ele estava sacando uma fortuna. Para quem que ele entregava? Permitiu, repito, que ele falte à sessão em que ele iria depor na CPI da pandemia. Que seria hoje, aliás. Essa decisão saiu ontem à noite. Cássio Nunes Marques está blindando essa turma envolvida no Ministério da Saúde. Quem é parte dessa turma? É o Centrão. Aquela turma que tem ascendência ali sobre o Ministério da Saúde, sobre o Roberto Dias. Ricardo Barros foi depoente da CPI da pandemia, é o líder do governo Bolsonaro, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, assim como o Cássio Nunes Marques. Então o motoboy não vai poder falar porque, numa decisão que contrasta, inclusive, com as suas próprias decisões anteriores, vários especialistas aí no Poder Judiciário estavam falando que Cássio Nunes Marques não costuma dar liminar assim, etc., e que contrasta com as decisões dos outros ministros a respeito dos depoentes da CPI da pandemia, que no máximo limitaram, falaram assim, não, pode se manter em silêncio para não se autoincriminar quando julgar que qualquer relato pode acarretar nisso. Nem sequer deram o direito ao silêncio absoluto, o que muitas vezes gerou discussão dentro da sessão da CPI da pandemia, e quem acompanha esse programa tem visto isso, a respeito dos limites. O sujeito pode ficar em silêncio a respeito dessa questão? Olha, só estou perguntando se o senhor conhece fulano. Não é incriminatório dizer que conhece ou não. Então, o limite dessa decisão ia, geralmente, por parte de outros ministros, para o silêncio, temas em que o depoente poderia se incriminar. Agora, o Cássio Nunes Marques inova e dá o direito do sujeito de faltar. De faltar. Lembrando que Cássio Nunes Marques chegou ao Supremo Tribunal Federal defendido desde 2019, ele chegou em 2020, mas desde 2019 que Ciro Nogueira, cacique do PP, do Centrão e atual ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, ele defendia a indicação do Cássio Nunes Marques para tribunais superiores, tirou o bilhete premiado e conseguiu a mais alta corte do país. Então, esse é o Supremo Tribunal Federal do Jair Bolsonaro. Eu digo isso, e antecipei no meu primeiro comentário da pauta do dia, que ia falar sobre essa dissociação mental dos bolsonaristas, que estão prometendo aí ir às ruas e tal, manifestação, obviamente, turbinada pelas emissoras, pelas bancadas que estão aí faturando alto com esse governo. Então eles vão lá para
brigar com o Supremo Tribunal Federal, em nome das liberdades e tal. Eu sempre falo que é uma defesa da impunidade disfarçada de liberdade. Então eles contestam esse STF que reage contra os ataques da CLAC, como se os ataques se resumissem simplesmente a críticas, que estou fazendo aqui nesse programa, faço todos os dias. Críticas, todo mundo tem a liberdade de fazer. O que não tem liberdade de fazer impunemente é ameaça, é incitação ao crime, aliás, que até a PGR bolsonarista apontou que o Roberto Jefferson fez na denúncia da qual a gente falou aqui ontem, embora tenha deixado várias brechas aí para ele escapar do próprio Supremo Tribunal Federal e outras que estão sendo apontadas por procuradores. Quer dizer, aliviou um pouco a barra, mas sem deixar de enquadrar. Então, a liberdade não pode ser a liberdade de ameaçar, de incitar ao crime, de preparar golpe, planejar golpe, financiar organizações que monetizam a mentira, a desinformação, os crimes contra a honra, o assassinato de reputação, inclusive de jornalistas independentes. Nada disso está englobado pela liberdade de expressão e crítica, no sentido de que ela possa ser exercida dessa maneira, incorrendo nesses crimes que estão previstos em lei impunemente. Então, esses bolsonaristas estão indo para a rua já com esse conceito todo deturpado de liberdade de expressão e de crítica. E ignorando completamente, até porque muitos não sabem, eles simplesmente ligam nas bancadas bolsonaristas e ficam lá sendo desinformados pela turma que está faturando alto para isso. E aí você tem essa ala do Supremo Tribunal Federal turbinada pelo Jair Bolsonaro, que é a ala que garante a blindagem e a impunidade dos políticos ou daqueles ligados a ele. O Cássio Nunes Marques blindou já o Ciro Nogueira em 2 casos, quadrilhão do PP e na denúncia contra ele por tentativa de compra de silêncio no âmbito do mesmo inquérito do quadrilhão do PP. Blindou o Arthur Lira no âmbito desse mesmo inquérito do quadrilhão do PP. Blindou o Tucano. Os bolsonaristas posam aí diante de tucanos. Eu quero a prisão do Eduardo Azeredo, do mensalão tucano, assim como do Aécio Neves, que tantas vezes cobrei. Agora o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, está lá blindando o tucano Eduardo Azeredo. Teve o caso transferido para a Justiça Federal com votos do Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Esse é o STF do Bolsonaro. É o STF que vota com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Gilmar posto lá pelo PSDB, Lewandowski posto lá pelo PT, pelo Lula. É o ministro Cássio Nunes Marques que aliviou a barra do Gedel Vieira Lima, que teve lá o seu bunker, o seu apartamento em Salvador, encontrado lá 51 milhões de reais, a maior apreensão em dinheiro vivo da história do Brasil, e foi aliviado do enquadramento por associação criminosa. Claro que teve mantida a condenação por lavagem de dinheiro, porque também não dá para esconder aquelas imagens fortíssimas das malas de dinheiro, mas conseguiu ser poupado da associação criminosa, que poderia aumentar ainda mais a sua pena, o tempo em que ele passaria em regime fechado. É o Cássio Nunes Marques, portanto, que agora permite que o motoboy da VTC Log falte à CPI, mesmo tendo sacado fortunas. E agora os senadores mostraram, um dia depois dessa decisão, que esse motoboy, que sacava ali para a empresa que prestava serviço ao Ministério da Saúde, aparentemente estava pagando despesas, fazendo depósitos ali, pagando boletos, né, como eles colocaram, em benefício do Roberto Dias, do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Aquele que depois na CPI, que o presidente Omar Aziz chegou até a decretar a prisão por mentira, etc. Aquela coisa que foi só um imbróglio pontual, depois a justiça até derrubou e tal, mas nada tem a ver com a investigação como um todo. Ele continua sendo alvo da CPI da pandemia. E a gente sabia que ele estava lá de uma maneira ensaboada, né? Obviamente não dando todas as informações. É aquele, para quem não lembra, da reunião no shopping de Brasília, no Happy Hour, com o Cabo Dominguete, o atravessador que estava querendo vender vacina que nem sequer existia direito, né? Pelo menos não naquela quantidade, da AstraZeneca, 400 milhões, aí disse que o Roberto Dias pediu propina. Aquele encontro completamente estranho no meio de uma pandemia, estavam morrendo milhares de pessoas, e ele estava lá. Roberto Dias posto lá no Ministério da Saúde pela turma do Centrão. Então,
Cássio Nunes Marques está blindando essa turma? Também? Esse é o ministro, repito, que Jair Bolsonaro colocou lá. Ele que em campanha prometeu combater a corrupção. Não, vamos colocar ministro no STF para acabar com essa impunidade aí e tal. Aí coloca mais um coleguinha do Gilmar e do Lewandowski. É contra esse STF que os bolsonaristas vão protestar na rua? O STF turbinado pelo Jair Bolsonaro? Antes fosse, né? Antes fosse contra a impunidade que Jair Bolsonaro ajuda a turbinar no Supremo Tribunal Federal. Ora, mas o dia dessa manifestação não é o do feriado. O dia dessa manifestação, aquela que é contra as coisas que acontecem na primeira realidade, no mundo real, é o dia 12 de setembro. É a manifestação contrária e ao bolsonarismo da turma que é nem Lula nem Bolsonaro. Da turma que realmente está combatendo aquilo que realmente acontece, não aquilo que é o universo paralelo da propaganda populista. Então essa é a realidade e ela precisa ser mostrada. Agora, tem gente que não adianta, tem aquilo que é próprio do fanático, que é o seu profundo desejo de acreditar.